Imagine ouvir pela primeira vez uma gravação que pode mudar tudo o que sabemos sobre vida fora da Terra. Um áudio misterioso, capturado em circunstâncias inexplicáveis, tem deixado especialistas intrigados e curiosos. Seria esta a primeira comunicação direta de uma inteligência extraterrestre com a humanidade? Prepare-se, porque o que você está prestes a escutar não é apenas um som, é um possível chamado de algo que está lá fora, nos observando. Este é áudio exclusivo. Suposta comunicação de ETs, capturada em gravação. Aperte os fones e esteja pronto para o inesperado. Áudio exclusivo, suposta comunicação de ETs. Capturada em gravação, este documento apresenta uma análise detalhada de uma gravação inédita que supostamente contém comunicações de origem extraterrestre. Exploramos a relevância desta descoberta no contexto dos registros de OVNIs no Brasil, aplicando uma abordagem investigativa e técnica para examinar suas características. Nas próximas sessões, você encontrará desde o contexto histórico até análises técnicas, reações de especialistas e implicações culturais deste fenômeno que desperta tanto curiosidade quanto ceticismo. Antes de continuar o audiolivro, se você está gostando do conteúdo e quer receber mais áudios surpreendentes como este, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Assim você não perde nenhum dos próximos relatos, investigações e registros exclusivos sobre o fenômeno extraterrestre. A gravação em questão foi capturada em agosto de 2023, na região da Serra da Mantiqueira, por um grupo de pesquisadores independentes que monitoravam atividades anômalas relatadas por moradores locais. O áudio apresenta padrões sonoros complexos que não correspondem a nenhuma forma conhecida de comunicação terrestre ou ruído ambiental catalogado. Técnicos especializados em acústica identificaram frequências moduladas em padrões matemáticos precisos que sugerem inteligência e intencionalidade. Contexto global dos áudios de OVNIs. NITUP 47. Incidente de Roswell, nos Ifiracine Towers, marca o início da era moderna de registros de OVNIs, incluindo os primeiros relatos de comunicações sonoras. Este evento estabeleceu um precedente para a documentação sistemática de fenômenos aéreos não identificados, com os primeiros registros rudimentares de anomalias acústicas associadas aos avistamentos. 969. Primeira gravação de suposto áudio extraterrestre captada na Rússia durante a Guerra Fria, posteriormente classificada como comunicação militar. Análises recentes desta gravação, utilizando tecnologias modernas, revelaram padrões acústicos que ainda não podem ser completamente explicados com os conhecimentos técnicos atuais, reacendendo o debate sobre sua verdadeira origem. TC 86A. Noite dos OVNIs no Brasil traz à tona gravações de conversas entre pilotos e controladores de voo, tornando-se um marco na ufologia brasileira. Este incidente permanece como um dos casos mais bem documentados mundialmente, com múltiplas fontes de evidência, incluindo registros de radar, testemunhos visuais e comunicações de áudio que demonstram a reação em tempo real de profissionais altamente treinados. D7 Departamento de Defesa dos Aircraft divulga oficialmente gravações de pilotos da Marinha com encontros com fenômenos aéreos não identificados. Estas gravações incluíam não apenas vídeos, mas também comunicações de áudio, que demonstravam o espanto dos pilotos diante de manobras aparentemente impossíveis realizadas por objetos que desafiavam as leis conhecidas da física e da aerodinâmica. Toto 2023. Surgimento da gravação analisada neste documento, em meio a um aumento global de relatos e divulgações oficiais sobre o fenômeno. Este áudio se destaca pela clareza excepcional, duração prolongada e características estruturais que sugerem possíveis tentativas de comunicação, diferenciando-o significativamente de interferências ou ruídos ambientais comuns. A divulgação de áudios relacionados a avistamentos de OVNIs tem crescido consideravelmente nas últimas décadas.
Com o avanço da tecnologia e maior acesso a equipamentos de gravação, casos são documentados com frequência crescente em diversos países. Especialistas notam um padrão de similaridade entre alguns registros sonoros captados em regiões geográficas distantes, sugerindo um fenômeno potencialmente global. Esta correlação estatisticamente significativa entre gravações obtidas, independentemente em continentes diferentes, desafia explicações baseadas em fatores culturais locais ou interpretações subjetivas. Noite dos OVNIs, referência histórica. No Brasil, em 19 de maio de 1986, o Brasil vivenciou um dos mais notáveis casos ufológicos de sua história, a chamada Noite dos OVNIs. Neste incidente, 21 objetos voadores não identificados foram simultaneamente detectados pelos radares do SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e observados visualmente por pilotos civis e militares. O caso ganhou notoriedade pela qualidade das testemunhas, pilotos experientes e controladores de voo, e pela existência de registros oficiais. Os áudios das comunicações entre a torre de controle e os pilotos revelam uma mistura de espanto, curiosidade e apreensão diante do fenômeno inexplicável que se apresentava no céu brasileiro. A Força Aérea Brasileira, FAB, enviou 5 caças para interceptar os objetos, que foram descritos como luzes de cor avermelhada que se moviam em alta velocidade e realizavam manobras impossíveis para aeronaves convencionais. O piloto-tenente Kleber Caldas Marinho, um dos militares envolvidos na operação, relatou que seu avião foi cercado por 13 OVNIs. Quando tentava se aproximar dos objetos, estes se afastavam rapidamente, demonstrando comportamento aparentemente inteligente e tecnologia superior. O brigadeiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, então diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, confirmou publicamente o incidente, declarando: "Os radares não enlouqueceram, nem os pilotos tiveram alucinações coletivas." Este reconhecimento oficial diferencia o caso brasileiro de episódios similares em outros países, onde frequentemente ocorrem negações ou explicações simplistas por parte das autoridades. O fenômeno ocupou o espaço aéreo de diversas cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e até a capital Brasília, provocando comoção nacional. Os objetos foram observados por aproximadamente 9 horas consecutivas, outro fator incomum que contribuiu para a documentação detalhada do evento. Representação artística do radar do SINDACTA durante a Noite dos OVNIs, em 1986, mostrando múltiplos objetos não identificados. Durante o incidente, os operadores do SINDACTA observaram padrões de movimentação que desafiavam a física conhecida. Os objetos apareciam e desapareciam dos radares, alternando entre velocidades impossíveis, estimadas em até 4.000 km/h, e momentos de completa imobilidade. Os registros técnicos indicaram que os OVNIs respondiam de forma aparentemente coordenada às tentativas de aproximação das aeronaves militares brasileiras. O sistema de radar utilizado na época era considerado de última geração, com capacidade de detecção de múltiplos alvos e discriminação de fenômenos meteorológicos, o que praticamente elimina a possibilidade de falhas técnicas como explicação para as detecções. O fenômeno das gravações de ETs, desde o surgimento da tecnologia de gravação de áudio, relatos de sons misteriosos atribuídos a origens extraterrestres, têm fascinado pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo. Estes registros sonoros representam uma categoria intrigante de evidências dentro da ufologia, apresentando características acústicas que desafiam explicações convencionais e exigem métodos analíticos interdisciplinares para sua adequada investigação. Registros sonoros, os supostos. Registros sonoros extraterrestres abrangem uma variedade de fenômenos acústicos, desde interferências de rádio até padrões rítmicos complexos que desafiam explicações convencionais. Muitos destes sinais apresentam características que os diferenciam de sons naturais ou tecnológicos conhecidos,
como modulações de frequência não lineares, padrões matemáticos precisos e sequências que parecem conter informação codificada. Análises espectrográficas avançadas revelam estruturas sonoras impossíveis de reproduzir com tecnologia terrestre convencional. Eventos militares. Forças armadas de diversos países possuem protocolos específicos para documentar anomalias sonoras captadas durante operações. No Brasil, a Força Aérea Brasileira, FAB, mantém arquivos classificados de gravações obtidas durante encontros com fenômenos aéreos não identificados. Documentos desclassificados recentemente revelam que, entre 1970 e 1990, mais de 200 incidentes envolvendo interferências sonoras inexplicáveis foram registrados durante voos militares no espaço aéreo nacional, principalmente na região amazônica e no corredor aéreo Rio-São Paulo. Registros sonoros. Os supostos registros sonoros extraterrestres abrangem uma variedade de fenômenos acústicos, desde interferências de rádio até padrões rítmicos complexos que desafiam explicações convencionais. Muitos destes sinais apresentam características que os diferenciam de sons naturais ou tecnológicos conhecidos, como modulações de frequência não lineares, padrões matemáticos precisos e sequências que parecem conter informação codificada. Análises espectrográficas avançadas revelam estruturas sonoras impossíveis de reproduzir com tecnologia terrestre convencional. Eventos militares. Forças armadas de diversos países possuem protocolos específicos para documentar anomalias sonoras captadas durante operações. No Brasil, a Força Aérea Brasileira, FAB, mantém arquivos classificados de gravações obtidas durante encontros com fenômenos aéreos não identificados. A resposta que você procura pode estar no Oráculo Universal. Explore mais no link da descrição. Documentos desclassificados recentemente revelam que, entre 1970 e 1990, mais de 200 incidentes envolvendo interferências sonoras inexplicáveis foram registrados durante voos militares no espaço aéreo nacional, principalmente na região amazônica e no corredor aéreo Rio-São Paulo. Registros civis. Com a democratização de equipamentos de gravação de alta qualidade, cidadãos comuns têm capturado sons inexplicáveis, especialmente em áreas rurais e regiões de frequentes avistamentos. Estas gravações amadoras formam um valioso acervo complementar aos registros oficiais. Plataformas online dedicadas à catalogação destes fenômenos já reuniram mais de 5.000 arquivos de áudio de diferentes localidades do Brasil, criando o maior banco de dados civil de anomalias sonoras da América Latina. Grupos de pesquisa independentes desenvolveram metodologias próprias para autenticar e classificar estes registros. Análise científica. Laboratórios especializados em acústica forense têm aplicado técnicas avançadas para analisar gravações, supostamente extraterrestres. Utilizando algoritmos de inteligência artificial e processamento de sinais, pesquisadores conseguem isolar padrões sonoros específicos e compará-los com extensos bancos de dados de sons terrestres conhecidos. Estudos conduzidos pela Universidade de São Paulo identificaram sequências rítmicas em algumas gravações que apresentam características matemáticas correspondentes a números primos e sequências de Fibonacci, sugerindo possível origem inteligente. Hoaxes e mistificações. Paralelamente ao estudo sério do fenômeno, proliferam falsificações e gravações adulteradas que comprometem a credibilidade do campo. Especialistas em análise forense de áudio desenvolveram técnicas para identificar manipulações digitais e distinguir sons artificialmente criados daqueles genuinamente inexplicáveis. O fenômeno das fake recordings representa um desafio significativo para pesquisadores, exigindo rigor metodológico e abordagens céticas na avaliação de novos materiais. Detalhes da gravação. Analisada a data da captação, 12 de março de 2023, local Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Duração: 8
minutos e 42 segundos. Equipamento principal gravador Zoom H6, com microfones direcionais de alta sensibilidade. Equipamentos adicionais receptor de radiofrequência, SDR, Software Defined Radio, sintonizado. Em múltiplas bandas responsáveis, equipe de pesquisadores independentes, liderada pelo professor Antônio Vieira, físico e ufólogo. Testemunhas 4. Pesquisadores e 2 moradores locais. Fenômenos visuais associados. Luzes em formação triangular, observadas durante os primeiros 3 minutos da gravação. Gravação foi realizada durante uma expedição organizada após relatos recorrentes de avistamentos na região. O equipamento foi posicionado em uma clareira a 1.240 metros de altitude, em noite de céu claro e baixa poluição sonora. Segundo os pesquisadores, não havia atividade aérea comercial ou militar conhecida na área durante o período da captação. Condições ambientais detalhadas. A temperatura registrada durante a captação era de 16°C, com umidade relativa do ar em 68%. A visibilidade era excelente, com mais de 25 km de alcance visual. Não havia fontes de interferência eletromagnética significativas nas proximidades, e o local foi escolhido especificamente por estar distante de linhas de transmissão de alta tensão e antenas de telecomunicações. Os pesquisadores registraram também dados barométricos e magnéticos, notando uma leve flutuação no campo magnético local, coincidente com o aparecimento das luzes triangulares, histórico de avistamentos na região. A Serra da Mantiqueira é conhecida por concentrar relatos de fenômenos aéreos não identificados desde a década de 1970. O local específico da gravação, próximo ao Pico dos Marins, tem um histórico documentado de pelo menos 17 avistamentos significativos entre 2015 e 2023, com características semelhantes. Luzes em formação geométrica que executam manobras impossíveis para aeronaves convencionais, frequentemente acompanhadas por anomalias sonoras. Moradores locais relatam que tais fenômenos são mais frequentes durante o equinócio de outono, período em que a gravação foi realizada. Transcrição parcial do áudio original 00012. Ruído de estática, seguido por pulso rítmico em frequência. Baixa 00.28. Zumbido crescente com modulações em frequências acima de 20 kHz. 037. Voz masculina. Está captando isso? Olha o medidor. 0042. Sequência de 7 pulsos em intervalos regulares, seguida por modulação tonal ascendente. 0058. Voz masculina. Nunca registramos algo assim antes. A amplitude está fora da escala. 01.15. Voz feminina. As luzes estão respondendo ao som. Vejam. 0123. Série de cliques metálicos seguidos por sons semelhantes a assobios em frequência não humana. 1.49. Voz masculina. Estamos captando alterações no campo magnético. Os instrumentos estão oscilando. 02.12. Interferência eletromagnética, causando distorção momentânea na gravação. 0231. Voz feminina. Aumentem a sensibilidade dos microfones direcionais para o quadrante norte. 0244. Padrão rítmico complexo sobreposto a zumbido contínuo. 03.01. Sons pulsantes em sequência Fibonacci, conforme análise posterior. 03.18. Voz masculina. Está se aproximando. Mantenha o equipamento ligado. 0335. Ruído de fundo diminui subitamente, seguido por silêncio inquietante. 03.52. Sequência de sons harmônicos com modulação não linear. 04.10. Voz feminina sussurrando. As luzes estão se movendo em formação. Alguém está filmando isso. 0426. Silêncio súbito por 8 segundos. 0434. Início de padrão sonoro descrito pelos pesquisadores como linguagem. 447. Voz masculina. Meu Deus, isso é estruturado demais para ser aleatório. 0503.
sequência de 3 tons graves seguidos por resposta em frequência ultra alta. A transcrição continua detalhando os momentos mais relevantes da gravação, incluindo reações dos pesquisadores e as ocorrências sonoras incomuns. A partir do minuto 5:20, os sons tornam-se mais estruturados, sugerindo um possível padrão comunicativo, segundo análise preliminar da equipe responsável pela captação. Os pesquisadores notaram que as sequências sonoras pareciam seguir regras sintáticas consistentes, com elementos repetitivos que poderiam funcionar como marcadores gramaticais. Características sonoras: inusitadas frequências ultrassônicas. A gravação apresenta componentes sonoros em frequências entre 23 kHz e 48 kHz, faixa acima da capacidade auditiva humana normal. Estes sons exibem modulação complexa que, segundo especialistas, não corresponde a padrões conhecidos de fauna local ou interferências tecnológicas comuns. Análises realizadas em 3 laboratórios independentes confirmaram a presença de harmônicos em cascata, com propriedades acústicas, que desafiam os modelos físicos convencionais de propagação sonora. A estabilidade destas frequências ultrassônicas, mesmo em condições atmosféricas variáveis, sugere um mecanismo de geração sonora altamente controlado e resiliente. Padrões rítmicos matemáticos entre 2,44 e 3,52 da gravação é possível identificar sequências rítmicas que seguem razões matemáticas precisas, baseadas em números primos. Análises computadorizadas indicam probabilidade extremamente baixa de ocorrência natural ou acidental destes padrões. Matemáticos da Universidade de São Paulo identificaram estruturas que seguem precisamente a sequência de Fibonacci e incorporam intervalos logarítmicos que se repetem com precisão de milissegundos. Particularmente intrigante é a presença de um meta-ritmo sobreposto, que parece modular o padrão principal, criando uma estrutura informacional complexa semelhante a um código binário, mas com base matemática distinta dos sistemas computacionais. Humanos interferências eletromagnéticas. Durante a captação, foram registradas anomalias eletromagnéticas que afetaram simultaneamente todos os equipamentos eletrônicos. Estas interferências coincidiram com os momentos de maior intensidade dos sons não identificados, sugerindo possível correlação. Os campos eletromagnéticos detectados oscilavam em frequências precisamente harmônicas aos componentes sonoros, um fenômeno fisicamente inexplicável pelos princípios conhecidos de acústica e eletromagnetismo. Equipamentos com blindagem especializada também sofreram interferências, e dispositivos desligados apresentaram ativação temporária durante os picos de intensidade sonora. Sensores de radiação registraram breves pulsos de radiação não ionizante em espectros normalmente associados a fenômenos astronômicos distantes. A análise espectral da gravação revela características que a distinguem significativamente de sons terrestres conhecidos. Particularmente notável é a capacidade dos sons de modularem rapidamente entre frequências extremas, sem os artefatos acústicos esperados em tal transição, algo tecnicamente desafiador, mesmo com equipamentos de áudio avançados. Esta propriedade, de salto quântico entre bandas de frequência, sem passar pelas frequências intermediárias, contradiz princípios fundamentais da física acústica e sugere um mecanismo de produção sonora desconhecido pela ciência atual. Comparações com bancos de sons. Extraterrestres similaridades com efeitos ficcionais. Análises comparativas revelaram que certos segmentos da gravação apresentam similaridades acústicas com efeitos sonoros utilizados em produções cinematográficas de ficção científica. Particularmente, os sons pulsantes entre 2,44 e 3,15 compartilham características com bibliotecas de áudio royalty-free utilizadas em produções audiovisuais, especialmente aquelas criadas para representar comunicações alienígenas em filmes da década de 1980 e 1990. Esta semelhança levantou questionamentos sobre a autenticidade da gravação, embora especialistas em áudio forense argumentem que a complexidade espectral dos sons captados
supera significativamente os efeitos disponíveis comercialmente. Dr. Eduardo Marques, especialista em design de som para cinema, observou que criar artificialmente sons com essa complexidade espectral exigiria equipamentos de síntese sonora extremamente avançados e conhecimentos técnicos raramente encontrados fora dos principais estúdios de Hollywood. Diferenças técnicas fundamentais. Apesar das similaridades superficiais, análises técnicas profundas identificaram características únicas que diferenciam a gravação dos efeitos sonoros conhecidos. Presença de micromodulações em frequências ultrassônicas, ausentes em efeitos comerciais, padrões de harmônicos, que não seguem as regras de síntese sonora. Convencional ausência de artefatos digitais típicos de processamento, em estúdio correlação. Precisa entre eventos sonoros e alterações eletromagnéticas registradas. Simultaneamente, flutuações quânticas na distribuição de frequências que desafiam os princípios conhecidos da acústica. Componentes subsônicos que interagem de maneira não linear com o ambiente de gravação, os laboratórios de acústica avançada da Universidade de Campinas conduziram testes de reprodutibilidade e concluíram que, mesmo utilizando sintetizadores modulares de última geração, não foi possível recriar as características fundamentais dos sons captados. Uma investigação sistemática comparou a gravação com o Banco de Dados Internacional SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que cataloga sons anômalos, potencialmente relacionados a fenômenos não identificados. 2 segmentos específicos da gravação apresentaram correspondência parcial com registros obtidos na Austrália em 2015 e no Chile em 2019, sugerindo possível padrão recorrente. O Instituto SETI em Mountain View, Califórnia, solicitou cópias da gravação para inclusão em seu arquivo permanente, classificando-a como de alto interesse científico devido às suas características únicas. Além das comparações com o banco de dados SETI, a gravação foi submetida ao projeto COSMIC, Catalogação e Organização Sistemática de Manifestações Inexplicáveis de Comunicação. Uma iniciativa internacional que mantém um repositório de fenômenos acústicos anômalos registrados desde 1947. A análise cruzada revelou 5 correspondências parciais com gravações realizadas em diferentes continentes durante os últimos 40 anos, todas caracterizadas pela presença de padrões matemáticos similares e alterações eletromagnéticas no momento da captação. Análise técnica de especialistas em audioanálise espectral. Dr. Carlos Mendes, engenheiro de áudio da USP, identificou padrões de frequência incompatíveis com instrumentos musicais ou fenômenos acústicos conhecidos. A distribuição harmônica segue uma progressão matemática não linear, difícil de sintetizar artificialmente. Utilizando analisadores de espectro avançados, ele descobriu formantes complexos entre 18 kHz e 24 kHz, com propriedades de modulação impossíveis de reproduzir com sintetizadores comerciais atuais. Os componentes espectrais incluem harmônicos, entrelaçados que mantêm relação precisa durante transições rápidas, contradizendo princípios acústicos convencionais. Observamos estruturas sonoras que desafiam nossos modelos matemáticos atuais, concluiu Dr. Mendes. Forense digital. Análise do Instituto Nacional de Criminalística não encontrou evidências de edição ou manipulação digital no arquivo original. O perfil de ruído de fundo mantém-se consistente, sem descontinuidades típicas de conteúdo adulterado. A equipe da doutora Patrícia Oliveira aplicou técnicas avançadas de análise de metadados, verificação de integridade e microscopia acústica. Assinaturas digitais típicas de edição estavam ausentes. A análise de correlação de fase entre canais demonstrou coerência total, praticamente impossível de falsificar mesmo com tecnologia de ponta. Os testes de autenticidade utilizaram recuperação de informação ambiental a partir das reflexões sonoras detectadas.
Captação acústica. Especialistas confirmaram que as características ambientais da gravação são consistentes com o local relatado. Os sons anômalos apresentam interação acústica natural com o ambiente, indicando captação no local e não adição posterior. O professor André Ribeiro, da UFRJ, conduziu testes de reconstrução espacial usando modelagem 3D baseada nas propriedades acústicas da gravação. Através de técnicas de auralização, a equipe mapeou a posição da fonte sonora. As fontes parecem mover-se de formas fisicamente improváveis, ocupando múltiplos pontos espaciais simultaneamente, mas interagindo corretamente com a acústica do ambiente, explicou Ribeiro. Testes de resposta impulsiva confirmaram que os reflexos acústicos correspondem às dimensões do local. Modelagem algorítmica. Algoritmos de reconhecimento aplicados pela UFRGS identificaram estruturas que sugerem uma possível sintaxe linguística nos segmentos de 434 a 556. A doutora Marina Hoffman, especialista em linguística computacional, utilizou modelos de aprendizado profundo para detectar padrões em sinais desconhecidos. Os resultados revelaram uma estrutura hierárquica com 37 unidades sonoras distintas que seguem regras sistemáticas. Observamos componentes que se comportam como fonemas e estruturas sintáticas, com padrões recursivos característicos de sistemas de comunicação complexos, relatou Hoffman. Análises bayesianas indicaram probabilidade inferior a 0,003% destes padrões resultarem de processos aleatórios. A equipe identificou sequências que parecem seguir princípios de teoria da informação, segmentos de voz ou linguagem, não identificada entre 4.34 e 6.12 da gravação, são identificados segmentos que apresentam características estruturais semelhantes à fala humana, porém com componentes fonéticos impossíveis de serem produzidos pelo aparelho fonador humano. Estes segmentos contêm unidades sonoras que se repetem em diferentes combinações, sugerindo possíveis elementos linguísticos. Características fonéticas incomuns. Fonemas simultâneos em múltiplas frequências, impossível para humanos. Transições ultra-rápidas entre componentes vocálicos, modulações, que combinam características de fala, e música, padrões rítmicos, que seguem sequências matemáticas. Complexas produções sonoras, em frequências que excedem o limite da audição humana, normal acima de 20 Hz, detectáveis apenas através de análise espectral. Variações tonais, que ocorrem em intervalos microtonais, não utilizados em nenhum sistema musical ou linguístico humano. Conhecidos linguistas da Unicamp tentaram estabelecer comparações com idiomas humanos conhecidos, incluindo línguas tonais como o mandarim e o vietnamita, além de línguas indígenas brasileiras com características fonéticas incomuns. Nenhuma correspondência significativa foi encontrada, embora alguns padrões estruturais remotamente semelhantes a construções gramaticais das línguas Pirahã e Hopi tenham sido identificados. O estudo comparativo foi posteriormente ampliado para incluir línguas extintas e isoladas, como o sumério, etrusco e basque, bem como sistemas de comunicação não verbais humanos, como linguagens de assobio, silbo-gomero e tambores, talking drums africanos. Mesmo assim, a estrutura fundamental dos segmentos de áudio permaneceu sem explicação dentro do paradigma linguístico humano. Análise computacional avançada. Algoritmos de aprendizado profundo treinados em mais de 7.000 línguas e dialetos humanos foram aplicados aos segmentos de áudio, com resultados intrigantes. Os modelos conseguiram identificar o que parecem ser unidades discretas, semelhantes a morfemas, repetidas em diferentes contextos com variações sistemáticas. Uma equipe interdisciplinar da Universidade Federal de São Carlos desenvolveu um sistema de notação especial para mapear estas unidades, resultando em aproximadamente 157 morfemas distintos que aparecem em combinações que seguem regras aparentemente consistentes, embora incompreensíveis. O que mais intriga
é a presença de padrões recursivos e hierárquicos que sugerem uma gramática gerativa complexa, semelhante às línguas humanas, mas com uma estrutura fonológica completamente alienígena. Doutora Mariana Santos, linguista, Unicamp Interpretação Científica dos Ruídos Fenômenos Eletromagnéticos Naturais. Pesquisadores da USP propõem que parte dos sons pode ser explicada por fenômenos como relâmpagos esféricos ou plasmas atmosféricos, que podem produzir emissões eletromagnéticas audíveis em determinadas condições. Análises espectrais revelam similaridades com gravações de eventos geomagnéticos raros, documentados na Noruega e no Canadá durante períodos de intensa atividade solar. Frequências entre 2 e 7 kHz correspondem a padrões de descargas atmosféricas, modulações rítmicas similares a fenômenos documentados durante auroras boreais interferências. Tecnológicas, engenheiros de telecomunicações sugerem a possibilidade de interferência entre satélites, radares militares e equipamentos de comunicação terrestres, criando padrões acústicos complexos quando captados por equipamentos sensíveis. Especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, identificaram componentes que coincidem com transmissões de satélites meteorológicos e militares que orbitavam a região durante o período da gravação. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. Só uma pausa rápida. Se esse conteúdo está te prendendo e você quer continuar explorando os mistérios do universo, clique no like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim você garante que vai receber os próximos audiolivros com relatos impactantes, documentos vazados e áudios como este. Bora juntos nessa jornada além da Terra. Análise de frequência revela correspondências parciais com comunicações em banda, com padrões de interferência construtiva entre múltiplas fontes de transmissão. Hipótese extraterrestre. Alguns pesquisadores defendem que a complexidade estruturada dos sinais, combinada com sua correlação com fenômenos visuais, sugere uma possível origem não humana, potencialmente associada à inteligência extraterrestre. Esta hipótese é sustentada pela identificação de padrões matemáticos complexos nas modulações sonoras que não correspondem a nenhum protocolo de comunicação humano conhecido ou fenômeno natural documentado. Presença de sequências, numéricas primas e série de Fibonacci nas modulações estruturas, que sugerem codificação informacional deliberada. A comunidade científica permanece dividida quanto à interpretação dos ruídos captados. Enquanto uma parcela significativa busca explicações dentro do conhecimento científico atual, outros argumentam que a combinação de características encontradas na gravação desafia as explicações convencionais. O consenso parcial é que, independentemente da origem, o fenômeno merece investigação científica rigorosa e continuada. Astrofísicos têm apontado similaridades entre alguns componentes da gravação e emissões de rádio captadas de corpos celestes como Júpiter e Saturno, embora reconheçam que tais paralelos não explicam completamente a estrutura complexa dos sons registrados. Estudos conduzidos pelo Observatório de Arecibo, antes de seu colapso, haviam documentado padrões acústicos semelhantes em certas regiões do espaço profundo, especialmente próximos a sistemas estelares binários com características específicas de magnetismo. Reações de ufólogos e comunidade científica perspectiva. Ufológica. A comunidade ufológica brasileira recebeu a gravação com entusiasmo, considerando-a potencialmente relevante para o campo. Pesquisadores como Paulo Amorim, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, declarou que os padrões sonoros apresentam similaridades notáveis com registros obtidos em Varginha em 1996 e em Colares durante a Operação Prato. Grupos de estudos ufológicos iniciaram análises comparativas com outros registros sonoros associados a avistamentos de OVNIs no país, buscando estabelecer padrões recorrentes que possam indicar um fenômeno consistente. Especialistas em acústica ligados à ufologia
destacaram particularmente as assinaturas sonoras, que apresentam modulações não lineares, consideradas difíceis de reproduzir com tecnologia convencional. Este pode ser um dos registros mais significativos dos últimos 20 anos no Brasil, especialmente pela qualidade da captação e pela presença de testemunhas qualificadas. Alberto Romero, revista UFO em conferência virtual realizada 3 dias após a divulgação da gravação, mais de 200 pesquisadores independentes e representantes de 15 organizações ufológicas da América Latina se reuniram para discutir o material. O consenso entre os participantes foi que os ruídos captados demonstram características não aleatórias e potencialmente inteligentes em sua estrutura. Wilson Geraldo, veterano da ufologia brasileira com mais de 40 anos de investigações, comentou que a sequência rítmica apresenta padrões matemáticos que sugerem uma linguagem estruturada, algo que temos observado em casos de alta credibilidade ao longo das décadas. Posicionamento científico A. Recepção na comunidade científica tradicional foi mais cautelosa. Astrônomos e físicos enfatizaram a necessidade de descartar explicações convencionais antes de considerar hipóteses extraordinárias. O professor Dr. Ricardo Galvão, físico do Instituto de Física da USP, comentou que fenômenos acústicos incomuns frequentemente têm origens terrestres que podem não ser imediatamente evidentes. Contudo, alguns cientistas demonstraram abertura para investigar o fenômeno sem preconceitos. A doutora Cláudia Vilega, astrofísica do Observatório Nacional, propôs um grupo de trabalho multidisciplinar para analisar a gravação, afirmando que a ciência progride quando investigamos anomalias com rigor metodológico, independentemente de nossas expectativas iniciais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, emitiu um comunicado reconhecendo a qualidade técnica da gravação e anunciando a formação de uma equipe de especialistas em acústica, engenharia eletrônica e física atmosférica para conduzir análises independentes. O diretor do Departamento de Geofísica Espacial, Dr. Marcelo Baumann, destacou que fenômenos acústicos atmosféricos ainda são um campo com muitas fronteiras a serem exploradas pela ciência atual. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Dr. Antônio Carlos Guimarães iniciou testes para reproduzir os padrões sonoros em laboratório, explorando hipóteses relacionadas a descargas elétricas atmosféricas de baixa frequência e ressonância de Schumann. É preciso rigor, mas também humildade científica. Historicamente, fenômenos inicialmente descartados como impossíveis posteriormente se mostraram reais e explicáveis por novas teorias. Doutora Helena Campos, física teórica da Unicamp, participação de pilotos e controladores brasileiros pilotos e controladores de voo que participaram do célebre caso Noite dos OVNIs em 1986, foram convidados a ouvir a nova gravação e compartilhar suas impressões. Esta iniciativa buscou estabelecer possíveis paralelos entre os fenômenos sonoros registrados recentemente e as experiências vividas pelos profissionais da aviação durante aquele evento histórico, quando mais de 20 objetos não identificados foram detectados simultaneamente por radares militares e civis. O padrão de pulsos rítmicos me lembrou imediatamente o que nossos instrumentos captaram naquela noite. A sensação de estar diante de algo completamente fora do comum é idêntica. Comandante Armando Sobrinho, piloto aposentado da FAB, que participou das interceptações em 1986 aos controladores de voo que estavam em serviço durante a Noite dos OVNIs, destacaram similaridades entre os efeitos de interferência eletrônica documentados em seus equipamentos em 1986 e certos padrões presentes na nova gravação. Particularmente notável foi o reconhecimento, por 3 controladores independentes, de um padrão sonoro específico que descreveram como assinatura acústica, semelhante à que afetou os sistemas de comunicação durante o incidente histórico. Experiências, técnicas compartilhadas.
Durante uma sessão especial realizada na base aérea de Anápolis, 6 ex-controladores e 4 pilotos veteranos analisaram minuciosamente a gravação usando equipamentos modernos de processamento de áudio. Muitos identificaram o que chamaram de micro-oscilações nas frequências mais baixas do espectro sonoro, característica que, segundo eles, estava presente também nas gravações das comunicações da noite de 19 de maio de 1986. O que mais me impressiona é a regularidade matemática dos intervalos entre os pulsos. Em 1986, nossos equipamentos detectaram esse mesmo padrão, que simplesmente não se encaixa em nenhum tipo de emissão de aeronaves convencionais ou fenômenos atmosféricos conhecidos, explicou Maria Helena Souza, ex-controladora do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA. Comparações históricas. Evento de 1986 ficou conhecido como um dos casos mais significativos da ufologia mundial, quando objetos não identificados foram detectados simultaneamente por radares em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, levando à mobilização de caças da Força Aérea Brasileira para interceptação. Sargento Júlio César Caus, que operava equipamentos de radar naquela noite, comentou sobre a nova gravação. Os padrões de modulação que estamos ouvindo agora apresentam uma assinatura muito específica que observamos quando os objetos aceleravam ou mudavam bruscamente de direção. É como se estivéssemos ouvindo a voz do mesmo fenômeno, mais de 3 décadas depois. Registro oficial nos arquivos nacionais. Catalogação inicial. Gravação foi registrada no Sistema Brasileiro de Informações sobre Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI, um projeto inicialmente militar que agora funciona como repositório oficial para documentação de fenômenos aéreos inexplicados. O processo de catalogação seguiu protocolos rigorosos estabelecidos em 2010, após a revisão dos procedimentos de documentação de evidências relacionadas a fenômenos aéreos anômalos. Processo de verificação. Especialistas do Arquivo Nacional e da Aeronáutica realizaram verificação da autenticidade do material, incluindo metadados do arquivo digital e depoimentos dos responsáveis pela captação. Esta etapa envolveu análise forense de áudio por peritos do Instituto Nacional de Criminalística, que confirmaram a ausência de manipulação digital e estabeleceram a cadeia de custódia desde o momento da gravação até seu arquivamento. Classificação de acesso. Após análise preliminar, o material recebeu classificação reservada por 5 anos, com acesso permitido a pesquisadores credenciados mediante termo de confidencialidade. Esta classificação segue a Lei de Acesso à Informação, LAI, e permite que cientistas de instituições reconhecidas possam estudar o material completo sob supervisão. O Comitê Interministerial responsável pela classificação incluiu representantes da Defesa, Ciência e Tecnologia e Relações Exteriores. Publicação parcial. Segmentos específicos da gravação foram liberados para conhecimento público, enquanto outros permanecem sob análise antes de divulgação completa. Os trechos disponibilizados foram selecionados por uma comissão multidisciplinar que considerou o impacto científico, a relevância histórica e as possíveis implicações para a segurança nacional. O cronograma de liberação gradual prevê novas divulgações a cada 6 meses, conforme análises complementares sejam concluídas. A inclusão da gravação nos arquivos oficiais representa um marco importante, pois confere legitimidade institucional ao material. Este processo segue a tendência global de maior transparência governamental em relação a fenômenos aéreos não identificados, semelhante à recente desclassificação de materiais pelo Pentágono, nos Estados Unidos. O Brasil se junta assim a países como França, Reino Unido e Chile, que mantêm sistemas oficiais de catalogação e estudo destes fenômenos através de agências governamentais específicas. Pesquisadores destacam que a preservação adequada destes registros nos arquivos nacionais é fundamental para permitir análises futuras, à medida que novas tecnologias de processamento de áudio e inteligência artificial
se tornem disponíveis para detectar padrões ainda não identificáveis pelos métodos atuais. A digitalização em múltiplos formatos e o armazenamento redundante garantem que estas evidências sobrevivam a mudanças tecnológicas e permaneçam acessíveis para gerações futuras de cientistas. Simulações em laboratórios de acústica e processamento de sinais de 3 universidades brasileiras, USP, UFRJ e UFSC, tentaram replicar os sons da gravação para determinar se poderiam ser produzidos por equipamentos terrestres conhecidos. As tentativas de simulação focaram em reproduzir 3 características principais: as modulações de frequência não lineares, os padrões rítmicos matemáticos e as transições ultrassônicas. Cada universidade aplicou metodologias distintas, com a USP focando em síntese espectral, a UFRJ em modelagem computacional avançada e a UFSC em técnicas de análise de padrões baseadas em inteligência artificial. Os pesquisadores utilizaram equipamentos de ponta, incluindo analisadores de espectro de alta resolução, câmaras anecoicas especialmente projetadas para eliminar qualquer interferência acústica externa e supercomputadores dedicados ao processamento das complexas camadas sonoras. Mesmo com tecnologia de última geração, os desafios para a replicação foram significativos. Resultados das simulações. Algumas características básicas foram reproduzidas com sintetizadores de alta qualidade, particularmente na faixa audível. Entre 500 Hz e 8 kHz, as transições instantâneas entre frequências extremas não puderam ser replicadas sem artefatos digitais ou descontinuidades perceptíveis na estrutura harmônica. Sobreposição simultânea de componentes em diferentes faixas do espectro sonoro exigiu equipamentos avançados e múltiplas camadas de processamento, consumindo capacidade computacional significativa. Os padrões matemáticos puderam ser programados, mas resultaram em sons notavelmente artificiais. Em comparação com a gravação original, tentativas de reproduzir as sequências ultrassônicas revelaram limitações fundamentais nos transdutores disponíveis. Comercialmente, a coerência interna entre as diferentes camadas sonoras apresentou o maior desafio técnico, sugerindo um sistema de geração unificado em vez de fontes distintas, laboratório de acústica avançada, tentando replicar os padrões sonoros da gravação através de equipamentos especializados. As equipes utilizaram analisadores de espectro de última geração, acima, e câmaras anecoicas, especialmente projetadas para isolar cada componente sonoro durante as tentativas de replicação. Investigação militar e secreta. Documentos obtidos através da Lei de Acesso à Informação revelam que a Força Aérea Brasileira, FAB, mantém protocolos específicos para a investigação de fenômenos aéreos não identificados, incluindo procedimentos para captação e análise de sinais acústicos associados. Estes protocolos foram estabelecidos após o incidente de 1986 e refinados em 2008, quando o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, criou um grupo especializado denominado Comissão de Estudos de Fenômenos Aeroespaciais Não Convencionais. A estrutura militar dedicada a estes fenômenos opera sob sigilo de segurança nacional, contando com laboratórios especializados em bases militares de Anápolis, GO, São José dos Campos, SP, e Santa Maria, RS. Estes centros dispõem de equipamentos sofisticados de análise espectral e processamento de sinais, que não são encontrados em instituições civis. Protocolos da FAB para fenômenos não identificados. Registro imediato em múltiplos formatos: visual, radar, comunicações, áudio ambiente. Triangulação de fontes sonoras usando equipamentos distribuídos geograficamente. Análise comparativa. Com banco de dados de assinaturas acústicas de aeronaves, conhecidas e investigação de correlações entre atividade sonora e anomalias eletromagnéticas. Intercâmbio de informações com órgãos internacionais sob acordos de confidencialidade. Aplicação de algoritmos de reconhecimento de padrões desenvolvidos especificamente
Para sinais não convencionais, monitoramento contínuo de frequências específicas em áreas de recorrência. Histórica, análise forense de dispositivos eletrônicos afetados durante ocorrências aos relatórios do caso de 1986, que foram desclassificados, contém análises preliminares de gravações de áudio obtidas durante os avistamentos. Estas análises identificaram modulações sonoras não atribuíveis a aeronaves convencionais ou fenômenos meteorológicos conhecidos, uma conclusão que ecoa aspectos da investigação atual. A desclassificação parcial destes documentos ocorreu após intensa pressão de pesquisadores civis e determinação judicial em 2010, embora aproximadamente 40% do material permaneça sob sigilo. Depoimentos de militares aposentados que participaram de investigações similares no passado revelam a existência de um padrão recorrente nas características acústicas destes fenômenos. O coronel reformado Roberto Alves, que serviu no setor de inteligência da FAB entre 1982 e 2003, afirmou em entrevista recente: existe um protocolo específico para eventos desta natureza que envolve múltiplas agências governamentais além da FAB, incluindo o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e setores específicos das Forças Armadas. A cooperação internacional neste campo é mais extensa do que publicamente reconhecido. Documentos indicam que o Brasil mantém acordos formais com Argentina, Chile, Peru, Estados Unidos e França para compartilhamento de informações sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. A gravação em questão foi compartilhada com especialistas destes países através de canais seguros, conforme confirmado por fontes do Ministério da Defesa, que solicitaram anonimato. Cobertura da imprensa e mídia digital, televisão nacional, emissoras, como TV Globo e Record, dedicaram reportagens especiais ao tema, entrevistando especialistas e apresentando versões editadas da gravação. A abordagem variou do sensacionalismo ao jornalismo investigativo sério, com programas como Fantástico e Domingo Espetacular, produzindo segmentos de 15 e 20 minutos sobre o caso. O Jornal Nacional dedicou 3 noites consecutivas ao tema, apresentando entrevistas exclusivas com os pesquisadores que analisaram o áudio. Programas de debate como Roda Viva convidaram físicos e astrônomos para discutir as possíveis origens do fenômeno, gerando alguns dos maiores índices de audiência do ano para este formato. Imprensa escrita, jornais como Folha de São Paulo e O Globo publicaram artigos com abordagem mais cética, enfatizando as possíveis explicações científicas, enquanto publicações especializadas como Revista UFO e Portal Terra Misteriosa apresentaram análises detalhadas, favorecendo a hipótese extraterrestre. O Estado de São Paulo dedicou um caderno especial de 12 páginas explorando o fenômeno, incluindo infográficos sobre casos anteriores semelhantes no Brasil e entrevistas com especialistas internacionais. Revistas semanais como Veja e Isto É estamparam o tema em suas capas com manchetes como Estamos Sozinhos e O Enigma do Áudio Alienígena, respectivamente. A cobertura impressa gerou um aumento significativo nas vendas físicas, contrariando a tendência de declínio do meio. Podcasts e YouTube canais como Ciência Todo Dia, Nerdologia e Flow Podcast produziram episódios dedicados à gravação, gerando milhões de visualizações. A plataforma de streaming Spotify registrou aumento de 380% nas buscas por conteúdo relacionado a OVNIs após a divulgação do áudio. O episódio do Podpah com o pesquisador principal do caso quebrou recordes com mais de 5 milhões de visualizações em 48 horas. Canais científicos como o do professor Jubilute e Incrível Pondé criaram vídeos analisando tecnicamente as frequências sonoras da gravação, oferecendo explicações pedagógicas sobre acústica e propagação sonora para contextualizar o debate. Documentários independentes produzidos especificamente sobre o caso surgiram em plataformas como YouTube e Vimeo, alguns atingindo mais de 1 milhão de visualizações.
O interesse da mídia, no caso, cresceu exponencialmente, após cientistas renomados demonstrarem abertura para investigar o fenômeno. A cobertura internacional também foi significativa, com veículos como BBC Brasil, CNN, em espanhol, e Discovery Channel produzindo reportagens especiais que posicionaram o caso brasileiro no contexto global das recentes divulgações oficiais sobre UAPs, fenômenos aéreos não identificados, nos Estados Unidos. O New York Times publicou um artigo na seção de ciência, citando o caso brasileiro como potencialmente o registro acústico mais intrigante associado a fenômenos não identificados. O programa Ancient Aliens do History Channel dedicou um episódio inteiro ao caso, conectando-o com relatos históricos de sons inexplicáveis em outras regiões do mundo. Memes, virais e cultura online. Fenômeno nas redes sociais. Gravação rapidamente se tornou um fenômeno viral nas plataformas digitais brasileiras. No TikTok, o áudio foi utilizado em mais de 50 mil vídeos, com usuários criando coreografias e esquetes humorísticas baseadas nos padrões sonoros. No Twitter, X, a hashtag #AudioET esteve entre os trending topics nacionais por 3 dias consecutivos. Influenciadores digitais, com milhões de seguidores como Felipe Neto, Whindersson Nunes e Carlinhos Maia, produziram conteúdo relacionado ao tema, ampliando significativamente o alcance da notícia para audiências que normalmente não consomem conteúdo científico ou ufológico. No Instagram, a gravação gerou mais de 2 milhões de publicações em apenas uma semana, com filtros específicos sendo criados para simular comunicação alienígena. Grupos no WhatsApp e Telegram dedicados exclusivamente à análise do áudio surgiram aos milhares, alguns atingindo o limite máximo de participantes em questão de horas. A plataforma Reddit viu a criação de comunidades como R-Audio-ET Brasil, Quer Analyse Sommete, que rapidamente ultrapassaram 100 mil membros, tornando-se centros de debates intensos, onde entusiastas e céticos compartilhavam análises, teorias e desdobramentos do caso. Memes e releituras criativas. A comunidade online brasileira, conhecida por sua criatividade, produziu milhares de memes e paródias relacionadas à gravação. Entre os mais populares, Etbilu 2.0, referência ao famoso caso brasileiro anterior, sugerindo uma sequência da suposta mensagem extraterrestre, instruções para montar móveis alienígenas, comparando os sons complexos com as instruções confusas de montagem de móveis playlist do Zuckerberg. Brincadeiras sugerindo que os sons seriam a música preferida de figuras públicas frequentemente acusadas de serem alienígenas. Áudio de ET no SUS. Memes comparando a gravação com o som de espera do Sistema Único de Saúde. Alienígenas no BBB. Montagens inserindo o áudio em momentos icônicos do reality show. Narração galáctica do Brasileirão. Edições substituindo narrações. De gols famosos pelos sons extraterrestres. Manual de conversação intergaláctica. Guias humorísticos ensinando como traduzir os sons para a comunicação com visitantes. Remixes musicais, incorporando trechos da gravação, surgiram em plataformas como SoundCloud e YouTube, com alguns alcançando centenas de milhares de reproduções. DJs brasileiros como Alok e Vintage Culture incorporaram samples dos sons em apresentações ao vivo. Artistas gráficos criaram ilustrações e animações interpretando visualmente os padrões sonoros, enquanto comediantes como Porta dos Fundos e Multishow produziram esquetes humorísticos sobre o tema, alguns ultrapassando 5 milhões de visualizações. Sinais relacionados em outros países. Chile, janeiro 2023, 2 meses antes da gravação brasileira, o Comitê de Estúdios de Fenômenos Aéreos Anômalos, CEFA, do Chile, documentou sons semelhantes durante um avistamento em São Pedro de Atacama. Análises preliminares sugerem correspondências em padrões rítmicos específicos e nas modulações de frequência. 3 observatórios astronômicos na região confirmaram anomalias eletromagnéticas simultâneas,
e mais de 40 testemunhas, incluindo guias turísticos locais e 2 astrônomos profissionais, relataram o fenômeno. Amostras de solo coletadas no local indicaram alterações inexplicáveis na composição mineral. Argentina, março 2023, simultaneamente à captação brasileira, observadores em Córdoba, Argentina, relataram fenômenos sonoros anômalos acompanhados de luzes no céu. Gravações amadoras mostram similaridades notáveis, especialmente na sequência de pulsos rítmicos, identificada entre 2:44 e 3:15 do áudio brasileiro. A Universidade Nacional de Córdoba mobilizou equipes de pesquisa para investigar interferências registradas em equipamentos astronômicos durante o evento. Registros de radar da aviação civil detectaram anomalias não identificadas no espaço aéreo argentino, coincidindo com o momento exato das gravações sonoras. Animais da região demonstraram comportamento atípico durante as 72 horas que antecederam o fenômeno. Portugal, abril 2023, pesquisadores do Centro de Investigação de Fenômenos Anômalos, CIFA, em Portugal, registraram padrões acústicos com características similares em Serra da Estrela. Uma análise colaborativa entre equipes brasileiras e portuguesas está em andamento, comparando espectrogramas e estruturas sonoras. A Universidade de Coimbra contribuiu com análises linguísticas dos padrões sonoros, identificando possíveis estruturas semelhantes a fonemas em frequências específicas. Moradores de 5 aldeias próximas relataram distúrbios em comunicações eletrônicas e falhas em equipamentos durante o período do fenômeno, com documentação de mais de 30 depoimentos registrados oficialmente pela Proteção Civil Portuguesa Austrália. Maio 2023. Grupo Australiano de Pesquisa UFO, AUFORG, documentou fenômenos acústicos semelhantes perto de Uluru. O intervalo regular entre captações em diferentes continentes levantou hipóteses sobre um possível padrão global de manifestações. Anciãos aborígenes da nação Anangu identificaram semelhanças entre os sons gravados e narrativas tradicionais sobre vozes do céu presentes em suas histórias ancestrais. Equipamentos de monitoramento sismológico da Universidade de Melbourne detectaram vibrações anômalas coincidentes com os registros sonoros. Análises espectrais revelaram frequências ultrassônicas presentes nas gravações, que não são perceptíveis ao ouvido humano, mas que apresentam padrões matemáticos consistentes. Influência em produções audiovisuais. Gravação já começou a exercer influência significativa nas produções audiovisuais brasileiras e internacionais. Designers de som e compositores têm utilizado o material como referência para criar novos efeitos sonoros para filmes, séries e jogos eletrônicos, com temática extraterrestre ou de ficção científica. O impacto se estende também para além da indústria do entretenimento, alcançando produções experimentais, arte sonora e instalações interativas em galerias contemporâneas. Impacto em produções recentes. A série brasileira Sinais do Céu, Netflix, incorporou versões estilizadas dos padrões sonoros em sua trilha sonora. O filme nacional Contato Imediato utilizou análises da gravação como referência para criar uma linguagem alienígena fictícia ao game Estranhos Céus. Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Aquiles, recriou os padrões rítmicos como parte central de um puzzle sonoro. Documentários de plataformas como History Channel e Discovery Plus incluíram trechos da gravação em episódios sobre contato extraterrestre. Produção internacional. Cosmic Whispers HBO dedicou um episódio inteiro à análise dos padrões sonoros e suas interpretações culturais. O podcast narrativo Vozes do Desconhecido baseou toda sua identidade sonora nos elementos acústicos da gravação. O espetáculo de dança contemporânea Frequências utilizou os padrões rítmicos como base para sua coreografia e desenho de luz. A qualidade orgânica e simultaneamente alienígena desses sons oferece uma nova referência para nós designers de som.
Há algo profundamente inquietante e fascinante na estrutura sonora que comunica a alteridade, de forma muito eficaz. Ricardo Villa-Lobos, designer de som premiado com Emmy profissionais de áudio, destacam que, independentemente da autenticidade da gravação como evidência extraterrestre, sua estrutura sonora única representa uma valiosa adição ao repertório criativo para representações de comunicações não humanas em narrativas ficcionais. Festivais e interesse acadêmico. Fenômeno sonoro também despertou interesse em circuitos mais especializados. O Festival Internacional de Arte Sonora de São Paulo dedicou uma categoria específica a obras inspiradas na gravação, atraindo participantes de 18 países. Paralelamente, departamentos de música e comunicação de universidades como USP, FRJ e Unicamp têm promovido simpósios para analisar as características estruturais do áudio e seu impacto na linguagem audiovisual contemporânea. O que observamos é um caso fascinante de como um fenômeno sonoro pode transcender seu contexto original e se tornar um elemento cultural influente. Independentemente de sua origem, esses padrões sonoros estão redefinindo nossa concepção de sonoridade alienígena nas artes. Doutora Mariana Soares, etnomusicóloga da Universidade de São Paulo. Aqui no Oráculo Universal, aprender faz parte do dia a dia. Quer mais? Link na descrição. Desdobramentos jurídicos e legais. Legislação sobre espaço aéreo. A divulgação da gravação levantou questões jurídicas relacionadas à Lei nº 7.565/86, Código Brasileiro de Aeronáutica, e aos protocolos de registro de fenômenos aéreos não identificados. Especialistas em direito aeroespacial apontam que o Brasil possui legislação relativamente avançada sobre a documentação oficial de eventos incomuns no espaço aéreo nacional, estabelecida após o incidente de 1986, o Sistema de Investigação e Registro de Anomalias Aeroespaciais, CIRA, criado em 2010 e vinculado ao Comando da Aeronáutica, estabelece procedimentos específicos para a catalogação e investigação destes fenômenos, incluindo análise técnica de evidências audiovisuais. Advogados especializados destacam que a falta de cumprimento destes protocolos pode resultar em violações administrativas com consequências significativas para instituições de pesquisa privadas. Direitos de propriedade intelectual. Gravação. Gerou debate sobre direitos autorais e propriedade intelectual. Os pesquisadores que captaram o áudio registraram-no como obra científica junto à Biblioteca Nacional, garantindo direitos sobre sua reprodução e uso comercial. Esta medida visa prevenir uso indevido e garantir que qualquer exploração comercial beneficie a continuidade das pesquisas. O registro foi classificado sob uma categoria especial de evidência científica de fenômeno inexplicado, criando um precedente jurídico inédito no sistema brasileiro de propriedade intelectual. Empresas de entretenimento interessadas em utilizar o material para produções audiovisuais têm buscado acordos de licenciamento com os pesquisadores, gerando discussões sobre a monetização ética de evidências potencialmente históricas. Acesso público e transparência. Organizações civis, como a Associação Brasileira de Direito à Informação, protocolaram pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, solicitando a liberação completa dos arquivos e relatórios relacionados mantidos por órgãos governamentais. O caso estabelece um precedente importante sobre o direito público ao acesso a informações relacionadas a fenômenos aeroespaciais não identificados. Até o momento, 3 liminares judiciais foram concedidas, favorecendo a liberação parcial de documentos classificados relacionados ao caso, enquanto órgãos de segurança nacional contestam estas decisões, alegando potenciais implicações para a segurança do espaço aéreo. O Ministério Público Federal estabeleceu uma comissão especial para mediar o conflito entre transparência pública e interesses de segurança nacional. Riscos de falsificações e fake news. Histórico de fraudes. A ufologia brasileira enfrenta um histórico significativo de falsificações,
desde fotos contestadas da Operação Prato até gravações digitalmente manipuladas. A tecnologia atual facilita a criação de conteúdo falso convincente. Casos como o ET de Varginha e ET Bilu geraram desinformação que comprometeu a credibilidade da pesquisa séria sobre fenômenos inexplicados, criando ceticismo generalizado frente a evidências potencialmente genuínas. Entre 2018 e 2023, vídeos falsificados sobre OVNIs aumentaram 300% nas redes sociais brasileiras, segundo a Sociedade Brasileira de Estudos Extraterrestres, CBIE, impulsionados pela popularização de aplicativos de edição. Métodos de verificação para combater a desinformação. Pesquisadores aplicam técnicas forenses digitais cada vez mais avançadas. Análise de metadados dos arquivos de áudio, verificação da continuidade do ruído ambiental, comparação com bibliotecas de efeitos sonoros, triangulação de depoimentos de testemunhas, investigação da credibilidade das fontes, reprodução dos resultados por equipes independentes, espectrogramas comparativos para identificar padrões artificiais, análise de frequência para detectar anomalias, verificação cruzada com eventos meteorológicos e aéreos. O Centro de Análise de Mídia Digital da Unicamp desenvolve algoritmos específicos para detectar manipulações sutis em gravações que alegam capturar fenômenos inexplicados. Iniciativas como o Observatório da Desinformação Científica e o Portal aos Fatos criaram protocolos para verificação de conteúdo sobre fenômenos inexplicados, aplicando rigor metodológico para separar evidências legítimas do conteúdo fabricado nas redes sociais. Impacto na pesquisa científica. Proliferação de conteúdo falso prejudica a pesquisa legítima. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Aeroespaciais, 2022, revelou que 78% dos pesquisadores de fenômenos aéreos não identificados enfrentam obstáculos acadêmicos devido à estigmatização causada por conteúdo sensacionalista. Responsabilidade das plataformas digitais. Plataformas como YouTube, Facebook e TikTok enfrentam pressão para implementar sistemas eficazes de detecção de conteúdo enganoso sobre fenômenos inexplicados. Algumas estabeleceram parcerias com verificadores para criar diretrizes específicas, embora os resultados ainda sejam limitados frente ao volume de publicações diárias. Alfabetização midiática e projeto Olhar Crítico, implementado em escolas de 5 estados brasileiros, já capacitou 15 mil estudantes a identificar manipulações em conteúdo audiovisual sobre temas controversos, incluindo ufologia, parte de um esforço maior de educadores e ONGs para promover avaliação crítica. Perspectivas científicas. Futuras monitoramento. Integrado desenvolvimento de redes de sensores acústicos e eletromagnéticos de alta sensibilidade distribuídos em regiões de frequentes avistamentos, permitindo captação simultânea e triangulação precisa de fenômenos sonoros anômalos. Estas redes incorporariam tecnologias de ponta como sensores quânticos, capazes de detectar flutuações mínimas em campos eletromagnéticos e microfones de amplo espectro que captam frequências além da percepção humana, desde infrassons até ultrassons. Análise por IA. Aplicação de algoritmos avançados de aprendizado profundo para identificar padrões sutis em grandes volumes de dados acústicos, capazes de detectar regularidades e estruturas que escapam à análise humana convencional. Recentes avanços em redes neurais convolucionais permitiram o desenvolvimento de sistemas que podem distinguir entre fenômenos naturais, interferências tecnológicas humanas e padrões verdadeiramente anômalos, reduzindo significativamente os falsos positivos que, historicamente, prejudicaram este campo de pesquisa. Colaboração internacional. Estabelecimento de protocolos padronizados para captação, análise e compartilhamento de dados entre equipes de pesquisa globais, permitindo identificação de correlações entre fenômenos registrados em diferentes localidades. Iniciativas como o Projeto Galileu da Universidade de Harvard e o recém-formado Consórcio Internacional
para Estudo de Fenômenos Aeroespaciais Anômalos, CIZEFA, já começaram a implementar plataformas de dados compartilhados, onde pesquisadores brasileiros têm participação ativa, contribuindo com casos documentados na região amazônica e no Planalto Central. Tecnologias espaciais adaptação de métodos desenvolvidos em programas como SETI, para detecção de sinais de rádio extraterrestres, aplicando-os à análise de fenômenos acústicos e eletromagnéticos na atmosfera terrestre. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, está considerando a implementação de receptores de banda larga em seus satélites de monitoramento ambiental, que poderiam simultaneamente coletar dados relevantes para a detecção de anomalias eletromagnéticas correlacionadas com os fenômenos acústicos registrados em solo brasileiro. Possíveis explicações alternativas. Entre as explicações convencionais mais plausíveis, a interferência radiofônica complexa se destaca. Engenheiros de telecomunicações apontam que a região da Serra da Mantiqueira possui uma confluência de sinais de rádio militares, comerciais e amadores que, em condições atmosféricas específicas, podem gerar modulações incomuns quando captadas por equipamentos sensíveis. Estudos realizados pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, demonstraram que, particularmente durante períodos de intensa atividade solar, estas interações podem produzir harmônicos e batimentos entre frequências que se manifestam como padrões sonoros estruturados e aparentemente não aleatórios. Fenômenos atmosféricos como tempestades elétricas distantes, sprites e Elvis, descargas elétricas de alta altitude, também são candidatos potenciais para explicar parte dos sons registrados. Físicos atmosféricos da Unesp destacam que estas manifestações podem produzir emissões eletromagnéticas que, ao interagir com equipamentos eletrônicos, geram padrões sonoros complexos ainda pouco estudados pela ciência convencional. O Dr. Antônio Saraiva, especialista em eletromagnetismo atmosférico, sugere que a combinação específica de altitude, composição mineral do solo e condições ionosféricas na região cria um ambiente propício para tais fenômenos, explicando a recorrência de eventos similares nesta área geográfica específica. O geofísico Dr. Paulo Mendes propõe uma hipótese relacionada à atividade tectônica, sugerindo que tensões nas placas rochosas sob a Serra da Mantiqueira poderiam gerar campos eletromagnéticos variáveis capazes de induzir os padrões sonoros captados. Esta teoria, embora controversa, tem paralelos com pesquisas sobre sons precursores de terremotos documentados em outras regiões sísmicas do mundo. Seus experimentos em laboratório demonstraram que, sob certas condições de pressão e composição mineral, rochas metamórficas similares às encontradas na região podem emitir ondas eletromagnéticas em frequências compatíveis com as registradas nos eventos analisados. Testemunhos adicionais de profissionais operador de radar. Em meus 15 anos no controle de tráfego aéreo em Brasília, registrei 3 ocorrências similares. Em 2017, os padrões de interferência no radar coincidiram com os pulsos rítmicos deste áudio. 5 aeronaves relataram interferência em seus sistemas de navegação enquanto sobrevoavam a Serra da Mantiqueira, exatamente quando detectamos as anomalias. Sérgio Mendonça, operador de radar aposentado do Sindacta Engenheira de Telecomunicações. Os padrões desta gravação não correspondem a nenhum tipo conhecido de interferência de equipamentos terrestres. A modulação simultânea em múltiplas bandas de frequência, mantendo coerência entre elas, é tecnicamente desafiadora mesmo com equipamentos avançados. Testes em laboratório não conseguiram replicar a complexidade harmônica presente nesta gravação. Dra. Mariana Campos, engenheira sênior da Embratel Guia Local. Como guia na Serra da Mantiqueira há 20 anos, testemunhei fenômenos luminosos em áreas remotas. O impressionante neste caso foi a correlação entre luzes e sons. Presenciei estes padrões sonoros 3 vezes, sempre com luzes similares em noites de céu claro. Em 2019, documentamos em vídeo a sincronização perfeita entre picos luminosos e modulações sonoras. José Aparecido,
guia presente durante a gravação meteorologista. As condições climáticas na noite da gravação eram excepcionalmente estáveis, sem atividade elétrica significativa ou perturbações atmosféricas. Dados de 5 estações ao redor da Serra da Mantiqueira revelaram uma anomalia térmica, localizada no horário exato da gravação, uma flutuação de 4 em menos de 2 minutos, sem qualquer causa meteorológica aparente. Dr. Roberto Almeida, INPE engenheiro de áudio. Após submeter o áudio a mais de 15 técnicas de análise espectral e forense, não encontrei indicadores de edição ou fabricação. Notáveis são os componentes ultrassônicos que se correlacionam matematicamente com as frequências audíveis. A gravação contém pelo menos 3 camadas de frequência, seguindo progressões matemáticas não lineares, mas relacionadas, sugerindo um sistema de geração sonora extremamente sofisticado. Ana Felipe Duarte, especialista em análise forense, debate sobre vida extraterrestre e sinais audíveis. Debate científico sobre a possibilidade de detecção de sinais extraterrestres é cercado de complexidades que vão além da mera análise técnica de gravações. Astrobiologistas e astrofísicos destacam que a própria concepção de como seria uma comunicação alienígena é limitada por nossos vieses cognitivos e tecnológicos terrestres. Pesquisadores do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, têm enfatizado a necessidade de expandir nossos paradigmas sobre o que constitui um sinal inteligente. Historicamente, buscamos padrões matemáticos simples ou sequências de números primos, mas uma civilização avançada poderia utilizar métodos de codificação quântica ou modulações em dimensões físicas que ainda não compreendemos plenamente. Desafios fundamentais. A comunicação extraterrestre poderia utilizar princípios físicos ou conceitos completamente desconhecidos pela ciência humana. Atual civilizações, com milhões de anos de avanço tecnológico em relação à nossa, poderiam utilizar métodos de comunicação que parecem indistinguíveis de fenômenos naturais para nossos instrumentos. Diferença evolutiva poderia resultar em formas de expressão tão alienígenas que não reconheceríamos padrões comunicativos, mesmo se estivessem presentes. A própria noção de comunicação, como a entendemos, pode ser um conceito específico da evolução terrestre. Temporalidade e ritmo comunicativo podem ser radicalmente diferentes em civilizações adaptadas a outras, condições planetárias ou estelares. Seres com percepção sensorial fundamentalmente distinta poderiam codificar informações de maneiras imperceptíveis para nossa fisiologia. Congresso Internacional de Astrobiologia e Comunicação Extraterrestre, realizado na USP em 2023, onde a gravação foi discutida por especialistas de diversas áreas. Se existe uma inteligência tentando se comunicar conosco através destes sinais, precisamos considerar que sua concepção de comunicação pode ser tão diferente da nossa quanto a linguagem humana é diferente da dança das abelhas. Dr. Carlos Vidal, astrobiologista. O FRJ usa estudos comparativos com sistemas de comunicação não humanos terrestres têm ganhado relevância neste contexto. Pesquisadores da biosemiótica analisam desde a comunicação química de micro-organismos até os complexos sistemas de linguagem de cetáceos, buscando expandir nossa compreensão sobre diferentes arquiteturas comunicativas. Mesmo na Terra, existem formas de comunicação que operam em escalas temporais, frequências e modalidades sensoriais totalmente distintas das nossas. Estudá-las é como praticar para o contato com o verdadeiramente alienígena. Doutora Márcia Oliveira, etnobióloga. UFPA Impacto Social e Cultural das Gravações, aumento de interesse e crescimento nas buscas por termos relacionados a OVNIs e vida extraterrestre no Google Brasil, após a divulgação da gravação, segundo dados do Google Trends. Crescimento editorial. Aumento nas vendas de livros sobre ufologia e vida extraterrestre nas principais livrarias do país nos 3 meses seguintes à divulgação. Percepção pública, porcentagem de brasileiros que consideram provável a existência.
de inteligência extraterrestre, segundo pesquisa Datafolha, realizada após a divulgação, aumento de 14% em relação à pesquisa anterior. O impacto cultural da gravação transcendeu o âmbito científico, influenciando diversas expressões artísticas e culturais. Exposições de arte contemporânea como Vozes do Cosmos na Pinacoteca de São Paulo e Frequências Alienígenas, no Manrio exploraram interpretações visuais dos padrões sonoros da gravação, atraindo público recorde. Compositores de música eletrônica e experimental incorporaram elementos inspirados na estrutura rítmica dos sons em suas obras, com destaque para o álbum Sinais, do produtor paulistano Marco Rezende, que alcançou projeção internacional após utilizar samples processados da gravação original. Manifestações culturais e artísticas. O fenômeno gerou uma onda de criatividade nas mais diversas áreas, cinema e audiovisual. 3 documentários independentes foram produzidos explorando diferentes aspectos do caso, e um longa-metragem de ficção inspirado na gravação está em produção pela O2 Filmes, com previsão de lançamento em 2025. Literatura. Além do aumento nas vendas de obras de não-ficção, surgiram contos e romances inspirados pelo caso, destacando-se a antologia Vozes do Outro Mundo, reunindo textos de 14 autores brasileiros contemporâneos, artes visuais. A transformação dos padrões sonoros em representações visuais através de espectrogramas tornou-se uma tendência nas galerias de arte digital, culminando no NFT Mensagem Cósmica, arrematado por 45 ETH, aproximadamente 580 mil US$ na época. Performances. Grupos de dança contemporânea desenvolveram coreografias baseadas nos ritmos e pausas identificados na gravação, com destaque para o espetáculo Sinal da Companhia de Dança de São Paulo. Próximos passos na investigação. Projetos em desenvolvimento. Rede Brasil 7. Instalação de uma rede permanente de estações de monitoramento acústico e eletromagnético em locais de frequentes avistamentos, utilizando equipamentos de alta sensibilidade conectados a sistemas de análise em tempo real. Esta iniciativa contará com 12 estações iniciais distribuídas estrategicamente em pontos de alta incidência de fenômenos, como a Serra da Mantiqueira, o Planalto Central e o Litoral Nordestino. O financiamento combinado entre FAPESP, CNPq e investidores privados garantiu um orçamento inicial de 3,8 milhões para os primeiros 2 anos de operação. Projeto Guardiões do Céu. Iniciativa cidadã coordenada por universidades para criar um aplicativo que permite a gravação padronizada e geolocalizada de fenômenos acústicos anômalos, construindo um banco de dados colaborativo nacional. A plataforma já conta com mais de 15 mil usuários cadastrados na versão beta e implementa algoritmos de filtragem para identificar automaticamente sons de origem convencional, como aeronaves conhecidas e fenômenos meteorológicos. Pesquisadores da UFRJ e Unicamp estão desenvolvendo modelos de machine learning que melhoram progressivamente a capacidade de classificação de anomalias sonoras. Expedição Serra das Vozes. Missão científica multidisciplinar programada para retornar ao local da gravação original com equipamento avançado de captação em múltiplas frequências, prevista para março de 2024. A expedição contará com uma equipe de 32 especialistas, incluindo físicos, astrônomos, antropólogos e linguistas, e permanecerá por 3 semanas na região. Além dos equipamentos convencionais, a missão utilizará sensores de neutrinos e detectores de variações gravitacionais ultrassensíveis, tecnologias nunca antes empregadas em investigações ufológicas no Brasil. Laboratório de Sinais Não Convencionais. Criação de um centro especializado na USP dedicado à análise de comunicações potencialmente não humanas, combinando expertise em linguística computacional, processamento de sinais e inteligência artificial. O laboratório está sendo equipado com um supercomputador dedicado capaz de processar padrões complexos de comunicação e comparar com um banco de dados global de sinais conhecidos e teóricos.
Uma parceria com o SETI Institute nos Estados Unidos permitirá o intercâmbio de pesquisadores e o acesso a algoritmos avançados de detecção de inteligência. A comunidade ufológica e científica tem pressionado por maior transparência governamental sobre o tema. Um abaixo-assinado com mais de 50 mil assinaturas foi entregue ao Senado Federal solicitando a criação de uma comissão especial para investigar fenômenos aéreos não identificados e estabelecer protocolos nacionais para documentação e pesquisa, seguindo tendências internacionais de maior abertura institucional sobre o tema. Em resposta, o Ministério da Defesa anunciou a desclassificação parcial de arquivos históricos sobre avistamentos registrados pela Força Aérea Brasileira entre 1980 e 2010, que estarão disponíveis para pesquisadores credenciados a partir do segundo semestre de 2023. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados também aprovou a realização de audiências públicas com cientistas e testemunhas de fenômenos anômalos. Considerações éticas e filosóficas. Responsabilidade na divulgação. A divulgação de gravações potencialmente extraterrestres levanta questões sobre responsabilidade social e jornalística. Especialistas em ética da comunicação defendem a necessidade de equilibrar o direito público à informação com os riscos de sensacionalismo e pânico infundado. O princípio da prudência informativa sugere que evidências extraordinárias devem ser acompanhadas de contextualização científica apropriada e múltiplas perspectivas de análise. Esta responsabilidade estende-se também às plataformas digitais e redes sociais, onde informações podem ser amplificadas sem verificação adequada. O fenômeno da câmara de eco digital pode transformar hipóteses preliminares em verdades aceitas por comunidades online, criando narrativas paralelas que dificultam o debate científico sério. Especialistas como o Dr. Paulo Serra, da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, defendem a criação de protocolos específicos para a reportagem de fenômenos inexplicados. Impacto existencial. Filósofos e teólogos têm debatido as implicações existenciais e espirituais de um potencial contato extraterrestre. O conceito de choque ontológico descreve a profunda reorientação de visão de mundo que poderia resultar da confirmação de inteligência não humana. Diversas tradições religiosas brasileiras têm iniciado diálogos internos sobre como reconciliar suas cosmologias com a possibilidade de vida além da Terra. A antropóloga doutora Letícia Veloso, da UFRJ, destaca que culturas indígenas brasileiras frequentemente incorporam em suas cosmologias entidades não humanas com agência e inteligência, oferecendo modelos alternativos para compreender encontros com alteridades radicais. Esta perspectiva sugere que sociedades tradicionais podem possuir recursos culturais valiosos para processar o impacto de um possível contato. Em contraste, o filósofo Dr. Roberto Machado observa que o pensamento ocidental, fundado na centralidade humana desde o Iluminismo, enfrenta um desafio fundamental ao contemplar inteligências que podem superar nossas capacidades cognitivas e tecnológicas. Papel do Estado. O debate sobre transparência governamental versus segurança nacional intensificou-se após a divulgação. Defensores da transparência argumentam que fenômenos potencialmente transformadores para a humanidade não deveriam estar sujeitos à classificação militar, enquanto especialistas em segurança apontam riscos potenciais de pânico público ou manipulação maliciosa de informações sensíveis. O caso brasileiro expõe tensões institucionais únicas, onde agências militares, tradicionalmente detentoras de informações sobre fenômenos aéreos não identificados, encontram-se pressionadas por organizações civis e acadêmicas. A criação recente de um grupo de trabalho interministerial para avaliar protocolos de divulgação reflete esta nova dinâmica. Conforme explica o cientista político Dr. Matias Spector, estamos testemunhando uma transição global de paradigma, onde fenômenos anteriormente relegados ao domínio militar
estão sendo gradualmente incorporados à esfera da ciência civil e do debate público democrático. Conclusão. O que o áudio representa para o Brasil? A gravação analisada neste documento, independentemente de sua origem definitiva, representa um marco significativo na história da ufologia brasileira e da pesquisa científica sobre fenômenos inexplicados no país. Seu surgimento ocorre em um momento de transformação global na abordagem institucional sobre o tema, com governos e agências espaciais adotando posturas mais abertas e científicas em relação a fenômenos aéreos não identificados. Este novo paradigma de transparência, exemplificado por audiências no Congresso americano e relatórios oficiais desclassificados, oferece um contexto propício para que o Brasil também reavalie sua postura institucional frente a estes fenômenos. Para o Brasil, com sua rica tradição de casos ufológicos notáveis, desde a Operação Prato na Amazônia até a Noite dos OVNIs e o caso Varginha, esta gravação representa uma oportunidade para estabelecer protocolos científicos rigorosos e liderar internacionalmente a investigação sistemática destes fenômenos, especialmente em seus aspectos acústicos até agora pouco explorados. Nossa biodiversidade única, grandes áreas de preservação ambiental e condições atmosféricas específicas fazem do território brasileiro um laboratório natural privilegiado para o estudo destes fenômenos, potencialmente atraindo colaborações científicas internacionais e impulsionando a pesquisa nacional em instrumentação de ponta. O desafio principal permanece: separar evidências genuínas de falsificações, interpretações sensacionalistas de análises sóbrias e especulações infundadas de hipóteses testáveis. Somente através de metodologia científica rigorosa, transparência nos dados e colaboração interdisciplinar será possível avançar na compreensão deste e de outros fenômenos que desafiam nossos paradigmas atuais. Este caso específico ilustra a necessidade de desenvolvimento de protocolos padronizados de coleta, preservação e análise de evidências relacionadas a fenômenos anômalos, incluindo metodologias específicas para análise acústica e correlação com dados meteorológicos, astronômicos e geofísicos. Se você chegou até aqui é porque esse mistério mexeu com você. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino, para não perder nenhum dos nossos próximos audiolivros sobre extraterrestres, arquivos secretos e comunicações inexplicáveis. Compartilhe com quem também acredita que não estamos sozinhos. Talvez o maior valor desta gravação não esteja em provar ou refutar a existência de inteligências extraterrestres, mas em nos inspirar a olhar para o céu com renovado senso de curiosidade e humildade científica. Dr. Alberto Santos Dumont, astrônomo. Observatório Nacional à abordagem multidisciplinar, necessária para a análise de fenômenos como este, pode catalisar colaborações inéditas entre campos do conhecimento tradicionalmente isolados. Linguistas, físicos, antropólogos, engenheiros de áudio, astrobiólogos e especialistas em inteligência artificial podem encontrar na análise destes registros um terreno fértil para inovação metodológica e conceitual, potencialmente resultando em avanços que transcendem o objeto inicial de estudo.